Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Enquanto nós já estamos com os nossos pés, vamos fazer a leitura da palavra que se encontra lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, do verso 1 ao 14. Aleluia. 2 Samuel. Vamos primeiro colocar na tela para nós acompanharmos numa mesma versão. Aleluia, Jesus. Do 1 ao 14, lemos a palavra do Senhor. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram os filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armonia e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, do primeiro da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na rua de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul de boa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. 14. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Glória a Deus. Podemos aceitar. Estou muito feliz, irmãos. Quando estacionava o carro ali, minha vontade era sair correndo e vir aqui cantar com o período de louvor, porque a presença do Senhor, ela é assim, ela vai nas ondas sonoras, aleluia. E eu estou muito grata ao Senhor por estar aqui pela primeira vez, essa igreja tão linda, com irmãos que a gente já ama tanto, a gente já conhece dele na matriz, mas não sabia que alguns irmãos eram daqui. Estou muito grata, meu pastor, por essa riquíssima oportunidade, da confiança de poder estar aqui, junto com minha família, irmã Simone, minha Lida. Ai, irmãos, coisa boa é a família de Deus. O amor fraternal, pastor, que só existe porque nós conhecemos o amor do Senhor. O mundo não faz ideia de que amor é esse, mas nós que servimos ao Senhor conhecemos o verdadeiro amor, e em nós não há um amor fingido, mas um amor real, porque é o amor do Senhor. E é uma alegria de estar aqui com os irmãos, podendo falar do amor do Senhor, podendo falar do nosso Deus, que é poderoso, que tem todo o poder, que tem todo o poder no céu. Ele domina a terra, Ele é grande, a sua palavra tudo se fez. Ainda assim Ele olha para nós tão pequenos e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus foi assunto ao céu, Ele enviou o Espírito
Aleluia! Esse é o nosso Deus. Glória a Jesus. Nós, texto que nós lemos, ele é bem conhecido dos irmãos, que gostam aí da escola bíblica dominical, né? Porque eu tenho certeza que aqui nessa igreja também o povo gosta de aprender da palavra do Senhor, porque é ela que nos sustenta. E o livro de 2 Samuel, ele vai nos falar, vai nos contar essa história. É uma história que, para as mães que estão aqui, é uma história que só de ouvir já dói, não é? Uma história dolorida, uma história tão dolorosa. Mas desde quando eu cheguei aqui, oh, glória a Jesus, o Espírito Santo vem falando no meu coração. E os louvores, eles vêm dizendo a mesma coisa. Irmãos, não tem dor, não tem cenário que o nosso Deus não esteja presente. Eu não sei qual é o cenário da tua vida. Eu não sei se você de repente está passando por um cenário parecido de dor com o que essa mulher sofreu. Mas hoje eu vim aqui para dizer: tem misericórdia do Senhor para a minha e para a tua vida. Aleluia! Ele não se esqueceu. Oh glória! Tenta lembrar se alguma vez ele já te esqueceu. O contexto histórico desse texto, irmãos, ele não é datado, ele ocorre lá no início do reinado de Davi. Ele está aqui em 2 Samuel, no capítulo 21, mas ele pode ter ocorrido lá antes do versículo 9, não tem uma ordem cronológica, não é? Mas o importante são as verdades bíblicas extraídas do texto. O autor não se preocupou aqui com essa ordem cronológica, mas ele se importou em dizer que não tem cenário que o Senhor não estenda a sua justiça e a sua misericórdia, porque assim, justiça de Deus vem acompanhada de misericórdia. Aleluia! A causa, a consequência, né? Eles estão ali no período de 3 anos de fome. E a gente começa aqui no versículo 21. Primeiro eu vou explicar para os irmãos, depois a gente vai ali aplicando, não é? Sabendo as verdades que o Senhor quer para nossas vidas. Vem aqui no versículo 21, irmãos. Vamos acompanhar, se irmãos puderem colocar aqui. Aqui no versículo 1 diz, né, durante o reinado de Davi houve um período de fome. E aí durante esses 3 anos a fome veio por causa da atitude de Saul e da sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Mas quem eram esses gibeonitas? Né? Diferentemente dos outros povos cananeus, porque eles faziam aí parte, eles se deram conta de quem era esse Deus. Os gibeonitas, eles se deram conta de quem era esse Deus. Se a gente voltar lá no livro de Josué, ali no capítulo 9, nós vamos conhecer essa história. Porque quando Josué, eles encontram com Josué, eles vão pelo caminho, eles levam uma sandália já toda gasta, eles levam odres todos gastos, e eles mentem a Josué. Eles dizem, os gibeonitas, eles dizem para Josué que eles são de uma terra distante. E aí Josué, o povo, não consulta ao Senhor e acredita neles, porque eles estavam na época de tomar a terra, de tomar as promessas. Mas diferente dos povos pagãos, esse povo gibeonita entendeu que Deus é Deus, que quando o Senhor está no negócio, não tem território grande, não tem armamento pesado que fique. E aí o meio que eles conheciam era o meio do engano, mas ainda assim tinham temor. Eles chegaram com temor, enganando a Josué e aos que estavam com ele. 3 dias depois, quando eles estão na marcha, eles descobrem que tinham sido enganados. Mas eles juraram em nome do Senhor. E aí, irmãos? Em nome do Senhor. O nome do Senhor é um nome justo. É um nome sobre todo nome. Então eles juraram em nome do Senhor de que não matariam, de que não fariam mal ao povo gibeonita. Quando 3 dias depois eles descobrem que aquele povo não era um povo longínquo, não, era um povo que eles iam passar e ia tomar a terra deles, eles poderiam morrer junto com os outros povos. Eles são então proibidos por causa da palavra, por causa do nome que eles colocaram, que era o nome do Senhor, juraram pelo nome do Senhor, foram então impedidos de dar cabo daquele povo. Mas aquele povo então, no versículo 9, no capítulo 9, diz, no versículo 27, Josué determina que de agora em diante eles seriam feitos ajuntadores
de lenha e tiradores de água a serviço da congregação israelita e do altar de Yahvé. Por causa do temor que eles chegaram, agora eles vão ter um serviço. Tu vai ter um serviço para trabalhar no altar do Senhor. Tu chegou, tu vem ficar então. Já que tu chegou, tu trabalha. Agora a vida de vocês vai trabalhar para o altar. Irmãos, não tem problema. Eles tiveram a vida e trabalhar para o altar não é uma dificuldade, é um privilégio. Aleluia! Porque aquele povo, irmãos, aleluia, 600 a 700 anos depois, a palavra que foi dita pela boca do servo do Senhor ainda estava em voga, ainda estava valendo para aquele povo que não era povo, mas se entrou, se tornou em parte do território, tornou-se parte ali de Judá. O povo que não era povo viu a fidelidade de um Deus que quando fala está falado, de quando ele se deixa, ele dá autorização para alguém para falar no nome dele, ele assina embaixo e ele faz acontecer, porque só ele pode, porque só ele tem um decreto que não pode ser dito não por ninguém. E passa século, de repente vem um homem, vem Saul, por causa de um zelo. E abre parênteses aqui, não é? Muitas das vezes nós temos um zelo que não foi autorizado pelo Senhor. É o Senhor quem sabe, o valor meu e o valor seu. Quem somos nós para medirmos o valor de alguém? Oh, glória a Jesus. E aí vem Saul com zelo pelo povo de Israel. E ele intenta no coração dele matar não só uma família, mas ele tenta exterminar todo aquele povo. O povo que o Senhor já tinha dito por boca de Josué: tá ok, esse povo vai viver. E aí a gente lembra de Raabe, não é? Raabe alcançou graça porque não era povo, não fazia parte do meio, mas temeu. Sabe, irmãos, nós precisamos todos os dias entender quem nós somos e quem o Senhor é. E entender que nós estamos na terra e Ele está no céu. Aleluia! O que nós temos visto do Senhor já é suficiente para entender que Ele pode tudo, que Ele sabe tudo, que Ele domina tudo. Aleluia! É assim como Raabe alcançou misericórdia porque temeu. Esse povo também alcançou misericórdia porque temeu. Os meios que eles usaram não são meios que a igreja usa, mas era um meio que eles conheciam, porque não era povo, mas entenderam que dentro desse povo tem misericórdia e tem graça. Aleluia! Muito bem. 600 a 700 anos depois, Deus permanece fiel ao que Ele falou, permanece fiel ao que foi dito. E aí, os gibeonitas então eles solicitam, porque foi tentado matar, matou a muitos. E aí 3 anos tem fome. E Davi ele vai perguntar para o Senhor: o que está acontecendo? Olha, é por causa da família de Saul, é por causa de Saul e da família sanguinária dele. E aí Davi ele vem então e pergunta para quem? Para Deus de novo? Não. Aí ele pergunta para os gibeonitas: o que vocês querem? Olha, meu negócio aqui com vocês não vai ser prata, não vai ser ouro. Nosso negócio aqui não vai ser material, não. Vai ter que ser aquela questão: olho por olho, dente por dente. Traz aí alguns familiares de Saul para nós darmos cabo deles. E aí eles vão no monte do Senhor. Mas essa história, ela me pega um pouco, sabe? Porque esse povo achou, eu fico imaginando, tá? Me permita aqui imaginar, não tem como a gente saber, mas me permite aqui imaginar o que esse povo pensou. Deus vai se agradar, porque agora eu vou levar lá no monte do Senhor. E eu vou enforcar, porque Deus gosta desse negócio. Vai ser olho por olho e dente por dente. Isso vai aplacar a ira do Senhor Deus. Quanto aí vocês, quanto essa terra vai voltar a produzir a terra quando esse povo for exterminado. Eu vou apresentar a minha justiça. Afinal de contas, é justo fazer isso. Irmãos, vamos continuar lendo? Eles solicitaram, então o rei, aquele homem, aniquilou a nossa gente, planejou versículo 5, destruímos a todos a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel.
Que nos sejam entregues então 7 dos descendentes, e nós executamos perante Yahvé na cidade de Gibeá de Saul, no alto do monte de Yahvé. Imagina a cena. Yahvé vai amar, e a ira vai se aplacar, porque afinal de contas nós vamos estar fazendo justiça. Aí o rei vem e vai poupar Mefibosete por causa da palavra. Era um tratado, ele poupa então, e ele envia os outros. No versículo 8, todavia o rei mandou buscar a Roni e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. E entregou nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto monte diante de Yahvé. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Mas aí tem um versículo 10. Oh Jesus, tem um versículo 10, e que diz: então Rispa, aleluia, tomou um pano grosseiro, um pano de saco, sabe? Estendeu sobre si como abrigo no alto de uma rocha. Ai, irmãs, humilhação. Aí vem outra coisa, diferentemente, porque os irmãos perceberam que nós fizemos a leitura, e depois que eles foram enforcados, depois que diante do Senhor eles foram enforcados, a palavra não diz que aplacou-se a ira do Senhor. Mas vem uma mulher, em contexto de vida difícil, um contexto em que ela havia briga entre irmãos, vem ela nessa família, mas eles estão lá na rocha enforcados. Ela está num cenário onde mesmo na rocha tem morte, mesmo no monte do Senhor há uma completa desolação, mesmo sobre a rocha tem sangue escorrido, mesmo sobre a rocha tem choro. Ela está vendo aquele cenário, oh meu Deus, um cenário que ninguém quer ver, ninguém quer participar, mas que muitas das vezes somos levados por causa da vida, por causa de escolhas, por causa de situações, ou às vezes por causa da permissão do Senhor. Permite que chegue na rocha. Está na rocha, mas está vendo morte. Está na rocha, mas está vendo desolação. Aleluia. E o que se faz estando na rocha, mas vendo desolação? É pano de saco, irmãos. Aleluia. Não é gritar, não é falar, mas nós somos povo de Israel. Eles não são. Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Quem é esse povo? Quem são eles? Não. Não é dizer que, mas esses são os meus filhos israelitas, descendência de povo israelita. Eles, o povo de lá vem dar ordem aqui. Não. Calma, irmãos. Antes de tudo vem o pano de saco. Antes de tudo vem a humilhação. E o Senhor não resiste ao coração quebrantado, contrito diante da sua presença. Ele não resiste. Ele não resiste. Aos soberbos ele resiste. Mas aos quebrantados, aos contritos, ele dá graça. Ele dá graça. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E ela sobe, porque ela sabe que tem para os filhos agora é vergonha, é humilhação, porque eles não teriam aí um enterro digno. A memória deles seria para sempre como uma memória de um povo que foi enforcado e deixou para ser morto, para as aves dos céus comerem. Isso não era digno, isso era indigno. E aquela mulher, só o que ela tem, aleluia, irmãs, é uma determinação. É uma determinação que ela não olhou para si. Uma determinação de que ela disse: faça chuva ou faça sol, eu vou guardar o corpo deles. É cenário de morte, mas aí está lá Deus no alto céu vendo virtude, oh glória. Está o Senhor lá no alto céu vendo. Será que ela não está vendo? Já morreu, o que ela está fazendo ali? Eu estou guardando porque está ruim, mas pior não vai ficar daqui a um mês. Ai, aleluia, oh, glória a Jesus. A tua determinação
Rabacabando Beradia Sarabá, Sarabacabá, Ele está vendo, oh glória, e aquela mulher foi no início. Eles iriam começar a colher. Era cenário de fome, lembra? O que eles iam colher era pouca coisa. Oh glória a Jesus. Eles não tinham nada para colher, não tinha muita coisa para colher, porque era época de fome. E ela falou, daqui eu não saio. Aí, irmãos, eu fui pesquisar, porque eu fiquei pensando, meu Deus, quanto tempo será, meu pastor, que uma pessoa aguenta num cenário onde você não tem cobertura, onde tu não tem abrigo? Quanto tempo será que essa mulher aguentou sentindo o cheiro sem, meu Deus, vendo o corpo dos filhos se decompor a cada dia? Que cenário é esse? Quanto tempo será que uma pessoa aguenta vendo isso? Oh meu Deus, quanto tempo? Solidão. E nessa pesquisa, mais ou menos uns 8 meses, aproximadamente, não se sabe, mas aproximadamente 8 meses. Mas, irmãos, nós estamos falando hoje aqui, eu vim para falar hoje aqui, de que não importa o cenário de dor, não importa o cenário, você não vai ficar aí para sempre, porque o rei Davi ficou sabendo, o rei ficou sabendo que tu não és. O rei ficou sabendo que tu não nada, o rei ficou sabendo que a tua perseverança está além do que a tua própria força está aguentando. E hoje, nessa noite de quinta-feira, ele chega para dizer mais uma vez, tenta lembrar, se alguma vez eu te esqueci, tenta lembrar, se o fogo consegue te queimar, tenta lembrar, ei, glória a Jesus. Ei, nós servimos a um Deus que independente do cenário, ele chega, não importa o cenário, irmãos, ele chega. Oh, glória. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu, sobre os corpos ela cuidou, para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeram contra o assalto dos animais selvagens durante a noite. Ela estava sozinha, mas o que ela não sabia é que ela poderia ter morrido se não fosse a boa mão do Senhor. A vida é do Senhor. Esse ar que nós respiramos é do Senhor. Ela não aguentou lá por causa dela, é porque tinha uma história para ser contada através da persistência dela, para que hoje nós estivéssemos aqui podendo dizer, ele te sustenta, ele te sustenta, ele te sustenta, continua cuidando, ainda que o cenário esteja dizendo larga para lá porque já era, ele te dá força para tu continuar, para tu passar, para tu proteger, de dia, de noite ele te fortalece, aleluia, aleluia, decora ele, porque senão como diz lá no Salmo 124, se não fosse isso, ora diga Israel, os inimigos já teriam engolido vivos, mas é o Senhor, é por causa dele, então decora ele, esse sustento é ele, aleluia, oh, glória. Quando Davi tomou conhecimento do que essa mulher estava fazendo, não vai deixar sequela não vai deixar sequela não. Tá difícil, mas você não vai ficar perturbada por causa disso, não vai passar. Ele te trouxe aqui hoje para te curar. Que trauma? Que é isso? Que pensamento é esse? Que Deus é esse que te tira do cenário de destruição e tu vai ficar nele para sempre fantasiando? Não tem isso não, irmão. Glória a Deus. Não tem isso não, irmãos. Ele te tira, ele é Deus. Ele é Deus. Ele te trouxe aqui para curar a tua alma, curar teu interior. Esquece o que passou, porque ele cuidou, ele cuida. Ele te equilibra. Ele te dá equilíbrio. Nosso Deus é Deus do equilíbrio. Oh, glória a Jesus, aleluia. Oh, glória.
Quando Davi tomou conhecimento do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul. E então ele pediu os de Jonatas. Vamos terminar com isso agora. Vamos terminar com essa situação agora. Chega. Chega de desonra nessa família. Chega, irmãs. Chega. Essa memória agora vai ser preservada. Vai ter dignidade, porque Deus faz assim. Oh, aleluia. Pega os ossos de Saul. Pega os ossos de Jonatas. E os ossos dos enforcados. Ossos, irmãos. Não diz corpo, diz ossos. Quanto tempo leva para o corpo que já se foi virar ossos? Tempo. Ela não estava lá por conta própria, não. O dono da vida deixou. Ela não morreu junto com os filhos por causa da dor, não. Ela ficou. Ela não sucumbiu, não. Ele preservou a vida dela. Ela teve vitória porque viu o que pediu, o que queria. Viu seus filhos sendo, tendo a dignidade. Glória a Deus. Mesmo num cenário de destruição, o Senhor ainda arruma a bagunça. É verdade. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E depois que a misericórdia aplacou o juízo implacável, oh glória. Lá no versículo 14 nós vemos: tudo que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade. E depois disso se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Quando tem alguém que entende que o juízo, ele não pode ser acima da misericórdia, oh meu Deus, aí a ira do Senhor ele é aplacada, aí vem a bonança, aí vem de novo, aleluia, a bonança, a terra volta a produzir, a terra volta a produzir, aleluia, glória, a terra voltou a produzir porque uma mulher foi lá naquela rocha. Vamos ler, irmãos, vamos ler todos nós. Salmo 51, versículo 17. Glória, Salmo Glória a Deus. 51, conhecido de todos nós. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, aleluia. E lá no Salmo 62, verso 2 diz, o que diz? Salmo 62, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Não é grandemente abalado, tem equilíbrio, glória, tem sustento, tem cura, tem acalento. E eu quero convidar a igreja, com a permissão do meu pastor, se colocar de pé nessa noite. Porque uma coisa que eu sei, oh glória a Jesus, é quando Ele chega, a situação muda, aleluia.